Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 65. Podcast 100%, quase que não sai, podcast 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos, meu povo. De fato, você entender a relação entre motivação e ação é um aspecto crucial para que você eleve a sua produtividade. Lembrando que produtividade é a qualidade da sua produção, é a maneira pela qual você produz. Porque você pode produzir muito, mas com pouca velocidade. Você pode produzir muito, mas especificamente gastando muito tempo. Então, a ideia é que você possa ter uma relação equilibrada entre o que você produz dentro de um fator desta produção, que é o tempo, é a velocidade, é a qualidade, e por isso é tão importante nos estudos para concursos públicos você atingir essa produtividade. Mas antes de adentrarmos nesse ponto, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, fundamental que você siga e que você ative as notificações. Afinal de contas, todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos podcasts novos, sempre focados em você atingir a sua alta performance estudantil. Além disso, se você está no YouTube, não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações, além de já deixar sua curtida neste episódio. Lembre-se que o mundo é de quem age. Quanto mais você agir, principalmente se tiver atrelado ao seu objetivo, mais rápido é a tendência que você consiga chegar lá. Neste sentido, eu sempre inicio os nossos episódios com uma pergunta. E qual é a pergunta atrelada ao episódio de hoje? É exatamente a seguinte: professor, estou desmotivada, estou desmotivado. É fundamental que quando você tem esse cenário de visualização, você observe o seguinte: se você está desmotivada, se você está desmotivado, o que você deve fazer? Então, a pergunta é: estou desmotivada ou estou desmotivado para estudar? E agora? O que que eu devo fazer? Quais são as providências que eu devo adotar? Veja se alguma frase desta faz sentido no seu cenário atual. Não consigo estudar, pois estou desmotivada, ou seja, estou sem motivação. Você já se pegou falando uma frase como essa? Ou não tenho estudado nada nos últimos dias, pois tive uma semana difícil. Por isso não consigo ter ânimo para estudar. Ou então uma terceira, para estudar e aprender, eu preciso estar motivado, eu preciso estar motivada. Se uma dessas afirmações já passou na sua mente, já permeou os seus pensamentos, ou já foi proferida por você, você está no episódio correto. E por que isso? Porque essas afirmações, elas atrelam a ausência de desenvolvimento estudantil a um fator. E que fator é esse? A falta de motivação. Só que existe algo que eu preciso lhe dizer neste sentido. Por muito tempo, eu imaginei que existia a seguinte relação entre motivação e ação. Que primeiro a gente se sente motivado ou motivada, e por estar com esse sentimento de motivação, a gente entrará em ação. É claro que quando você está motivado ou motivada, você vai entrar em ação. Só que pesquisas que a gente, quando eu vejo, sobretudo, pesquisas de cunho científico que evidenciam o contrário em termos de produtividade, você não sabe o quanto eu fico feliz. E sabe por que eu fico feliz? Porque, mais uma vez, reforça a frase que eu uso sempre: o sucesso é treinável. O
sucesso é treinável. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa enxergar desta forma. Porque quando você enxerga desta forma, a sua realidade ela muda. Pesquisas evidenciam nesse sentido que a relação se dá exatamente de forma contrária. Ou seja, que primeiro você entra em ação e quando você entra em ação, a motivação surgirá. Então, por exemplo, não é todos os dias que você vai ter o ânimo para estudar. Não é todos os dias que vai existir o ânimo para fazer o podcast, para fazer a questão. Mas quando eu entro em ação, quando eu começo a fazer o podcast, o que acontece? As palavras que eu estou proferindo para você, gerando em você uma crença fortalecedora, isso me motiva muito, sabe por quê? Porque eu lembro que você vai ouvir e talvez você esteja num dia muito difícil, muito desafiador. E quando você ouvir, eu tenho certeza que isso vai soar lá dentro da sua mente e você vai dizer assim, ó, é mesmo, eu vou entrar em ação, eu vou em busca do meu objetivo. Ah, às vezes você perdeu um ente querido, então você vai pensar, o que esse ente querido gostaria que eu estivesse fazendo? Ah, gostaria que eu estivesse em ação, gostaria que eu estivesse correndo atrás dos meus objetivos. Então, isso me motiva. Por quê? Porque eu sei que este podcast vai chegar a você que está precisando ouvir essa informação, que está precisando ouvir essa mensagem. E eu não tenho dúvidas que quando isso acontece, a minha transformação ela é enorme. Então, quantas vezes você estava sem nenhuma vontade de ir, por exemplo, para uma aula, seja ela presencial, seja ela online ao vivo, você estava sem nenhuma vontade, ou pode ser para cumprir uma meta de estudo com aulas gravadas, com PDF, com análise da legislação. Mas quando você estava na aula, você conseguiu começar efetivamente a se conectar com a aula, a se conectar com o professor. E de repente você já estava interagindo, perguntando, acertando a questão. Se for, por exemplo, uma aula de simulado, quantas vezes isso já deve ter acontecido com você? E ao final você teve uma sensação maravilhosa de ter entrado naquela aula, de ter efetivamente ampliado o seu grau de conhecimento, de ter acertado o número de questões, ou mesmo que você tenha errado todas as questões, de você ter tentado, de você ter se comprometido com o seu sonho, de você ter agido. Gente, por isso, o primeiro grande passo para transformar a sua jornada de preparação é agir. É agir. Inclusive, neste sentido, cada um de nós possui um perfil comportamental. Cada pessoa é de uma forma. Tem pessoas que se motivam quando se conectam com pessoas. É exatamente o meu caso. O meu perfil comportamental é um perfil de uma pessoa comunicadora. Eu me comunico bastante. E esse ato de me comunicar faz com que a minha motivação, ou seja, a ação de me comunicar, gera conexão com pessoas e isso me motiva. Existem pessoas que têm uma característica em termos comportamentais de ter uma característica executora. A pessoa ela fica feliz com quantas questões ela resolveu, com quantas metas ela conseguiu alcançar, porque o foco dela é no resultado, 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 resultado. Então, quanto mais ela consegue bater as metas, mais essa pessoa se motiva. Então, cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que são planejadoras. Então, a pessoa precisa ter todo o cenário extremamente organizado para entrar em ação e, consequentemente, quando ela consegue ver tudo organizado, ela entra em ação e ela está motivada por aquilo. São pessoas que têm um perfil planejador. Tem pessoas que já têm um perfil exatamente o seguinte: meu Deus, quantas horas eu fiz? Nessas tantas horas eu resolvi quantas questões? Qual foi o meu índice de desempenho? Sempre tem pessoas que têm um perfil comportamental analista, ou seja, cada pessoa ela age de uma forma e não tem nenhum problema com isso. Não tem certo ou errado. O que existe é a necessidade de você se conhecer. E por quê? Porque você precisa entender quais são os aspectos que levam você a agir. O foco está na ação. Quanto mais você age, mais próximo você fica do seu resultado. E é exatamente aí,
ter que se conhecer, essa questão do autoconhecimento é fundamental. Por isso, se de repente você tem empregado uma força mental enorme para conseguir aprovação, mas quando você senta para estudar, você se sente perdido ou perdida. Você não sabe qual caminho a percorrer. Eu vou lhe dar uma oportunidade. Se você está ouvindo meu podcast até esse momento, é porque você é comprometida ou você é comprometido com o seu objetivo, com o seu propósito. Para tanto, para os alunos que têm esse comprometimento, eu vou trazer uma oportunidade especial, que é uma análise de perfil estudantil. Completamente gratuita, tá? Essa análise de perfil. Mas o meu compromisso é em transformar você. Só que é apenas para quem é comprometido. Mas não só quem é comprometido, tem pessoas que são extremamente comprometidas, mas elas não agem. Então, o que diferencia você que é altamente comprometido com talvez uma pessoa que seria até menos comprometida que você, mas se ela entra em ação, ela passa na sua frente. Então, nesse momento, a oportunidade será para alguns poucos que ingressem neste momento que está ouvindo esse podcast, que mandem uma mensagem no WhatsApp dizendo: professor, estava ouvindo o episódio 65, aí você vai dizer a rede social no Spotify ou no YouTube, e quero participar de uma análise de perfil estudantil. Eu quero entender o meu perfil. Eu quero entender o que eu preciso fazer para sair da estagnação. Eu quero agir. Eu quero modificar a minha realidade estudantil. Então, agir é fundamental. Lembre-se, tem poder quem age. E quem age da forma correta tem mais poder ainda. Alavanca ainda mais o processo. Perfeito? E nesse sentido do agir, então vamos lá, o WhatsApp está na descrição desse podcast, é o 719-9381-1035. Eu vou repetir: 719-9381-1035. Nesse sentido, a gente sempre fala de um mantra, só que o mantra de hoje vai ser proferido por você. Então, deixa aqui nos comentários qual foi a frase que foi trazida no podcast que lhe impactou. Coloca aqui, lembre-se, quem tem poder, quem age. Então, escreve aqui nos comentários exatamente qual foi a frase, ou a expressão, ou o que mais lhe impactou nesse podcast. Não tenha dúvidas que eu vou ler cada um dos comentários e vou enxergar o seu grau de comprometimento. E eu tenho certeza que as pessoas que comentarem, elas estarão mais próximas da aprovação. Por quê? Porque elas já estão agindo. Lembre-se, quem age tem um poder incomensurável. Perfeito? Bacana? Show de bola. A gente ainda tem uma missão muito grande nesse podcast. Qual é a nossa missão? É especificamente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar. Você vai automaticamente para o WhatsApp. Então, clique em compartilhar, seja no Spotify, seja no YouTube. Você vai lá especificamente selecionar o ícone do WhatsApp e vai escolher uma pessoa da sua lista. Você vai encaminhar este podcast. Sabe por quê? Porque esse podcast tem a ver com produtividade, tá certo? Então, vai se aplicar ao cenário de concursos públicos? Com certeza. Mas vai se aplicar a pessoa no trabalho, vai se aplicar a pessoa que estuda na escola. Então, pode ser para o seu filho, pode ser para o seu esposo, para a sua esposa, para um amigo seu. Encaminhe, faça o bem e diga, principalmente, por que que você lembrou desta pessoa ao encaminhar o podcast. Lembre-se, segue o canal do YouTube, segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações, se estiver no YouTube, já curte esse vídeo e especificamente compartilha com aquela pessoa que é especial para você. E ainda, se você está se sentindo perdido ou perdida, se você precisa de ajuda, manda uma mensagem e solicita a análise de perfil estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio 66. Grande abraço, estamos juntos, uma sua aprovação, valeu! Grande abraço!